Pessoal, tudo bem? Eu sou a Aline, co-founder aqui da Tempo Academy, especialista em agilidade. E para continuar a nossa trilha de aprendizado, eu trouxe o Patané, um grande amigo meu que atua aí já nesse mundo de agilidade há muitos anos, e em grandes empresas. Ele vai contar um pouquinho sobre ele e a gente vai falar sobre como que eu ingresso nesse mercado, quais são os principais papéis, o que que a gente precisa ter de conhecimento para atuar aí no dia a dia como um profissional de agilidade, seja ele um profissional entrante de carreira ou um pouco mais sênior. Então, Patané, muito obrigada pelo teu tempo, obrigada por aceitar o nosso convite aí mais uma vez. Para quem não sabe, o Patané já é nosso professor, né, um dos nossos especialistas aí em OKRs. Então, muito obrigada pelo teu tempo, pela tua participação. Queria que você se apresentasse um pouquinho e falasse um pouco da tua carreira, da tua jornada, e aí a gente inicia o nosso bate-papo. Pode ser? Pode ser, sim. Olá, tudo bem? Olá, amigos da Tempo Academy, sejam todos muito bem-vindos aqui nesse bate-papo aqui para a gente falar um pouco de agilidade como um todo, falar um pouco para a galera que está conhecendo agora, que está entrando agora no mercado com essa metodologia e, na verdade, com essa disciplina, né? Vamos falar melhor, né? Já vamos começar dando nome para as coisas. Com essa disciplina, a agilidade é uma disciplina que está repleta, né, por várias matérias aí. Então, a gente pode começar a se entender dessa forma. Bem, falar um pouquinho de mim. Vitor Patané, tenho 45 anos, né? Sou brasileiro, casado, tenho uma filha linda de 12 anos, aí, minha esposa maravilhosa, também professora, assim como eu. Trabalho com tecnologia há um pouco mais de 20 anos, né? E com agilidade aí já faz mais de 15. Pois é, eu mudei, né? Pivotei a minha carreira para trabalhar dando um pouco mais de foco de agilidade. Anteriormente, eu trabalhava com gestão de projetos, já na área da tecnologia, e a grande chave para eu mudar para a agilidade foi a vontade de fazer coisas de um jeito diferente. Eu queria, né, ter a oportunidade de mudar um pouco a forma como eu fazia as coisas para ver se eu conseguia obter resultados, pelo menos em tempo de negócio, né, em tempo de mercado. Eu estava muito insatisfeito com a forma como as coisas estavam sendo entregues, né? Principalmente a questão de desenvolvimento de sistemas, desenvolvimento de software, que até engraçado, porque eu entro num contexto que trabalhava com o desenvolvimento de projetos, estava voltado para software, mas na área de segurança da informação, não necessariamente na área de desenvolvimento, né, de produtos e serviços para o mercado de software. É mais voltado para a segurança da informação mesmo. Então, na época, como gerente de projeto, eu tinha ciclos muito longos, se é que dá para chamar de ciclos, né? Processos muito longos de entrega, de elaboração do próprio software, processos muito longos de validação, processos muito longos de aquisição, enfim, tudo demorava demais, né? E é claro, né, como todo bom leigo, eu acabo indo para o contexto de agilidade com a fugaz esperança de entender que aquilo ali vai me levar para um modelo mais rápido, né? Naquele momento eu não tinha o entendimento sobre agilidade. Então você sempre acaba fazendo as associações à palavra, mais à palavra do que à realidade que aquilo realmente entrega, né? E você está falando, né, E Patané, de 15 anos atrás. Então, eu posso é, dizer que, tipo, pioneiro, ninguém ainda sabia direito o que era isso. Então, era tudo exato. muito ali no by the book, no literal da palavra, agilidade e o rápido, talvez. Estava muito conectado e assim tinha pouca informação no Brasil, assim as coisas o que você tinha mais era a informação que vinha de fora. E puxa, como era difícil você obter uma informação certa ali, né? Você tinha que ir muito para fora, muita informação em inglês na época, né? Então eu precisei trabalhar bastante aí o meu inglês para começar a conhecer. E o grande push, na verdade, para mim, né? O que que aconteceu para mim? Eu estava numa empresa há muitos anos já fazendo a coisa da mesma forma há muito tempo. E aquilo me causou, em um determinado momento da minha carreira, um certo, né?
enjoo, eu enjoei, eu cansei daquilo, eu precisava fazer algo diferente, né, para obter novos resultados, né, porque só um louco faz a mesma coisa e espera resultados diferentes, né. Então, realmente, eu quis fazer algo diferente para ter novos tipos de resultados. E foi onde eu me enveredei pela agilidade. Eu fui para agilidade com essa esperança, né, de buscar coisas novas para poder entregar coisas novas e melhores, mais rápidas, talvez, né? Mas eu acho que a palavra era diferente, né? Diferente e com mais qualidade, com certeza. Bem, eu começo a estudar agilidade, começo a estudar os processos de desenvolvimento ágil de software. Acabo caindo na época para o que tinha ali de mais recente, que tinha ali de mais disponível, que é o Scrum, na época, né? Então a gente tinha ali aquela famosa publicação do Jeff Sutherland, né, falando a arte de fazer a metade no dobro do tempo, e esse O tipo de famoso Scrum amarelinho que todo é a mundo tem, né? amarelinha. Que Na todo mundo verdade, tem. Agora é vermelho, né? é o vermelho, porque foi o filho dele que escreveu, mas eu troquei, não é a arte de fazer a metade do dobro do tempo. Não, não, calma. É mais ou menos isso. Esqueci até o título agora. Mas, enfim, o livro do Jeff Sutherland, ele te leva ali para um contexto, né, de case. Então, ele vai contando vários cases, né, um livro de case. Então, aconteceu no exército americano, aconteceu na empresa, né, de robôs, aconteceu na empresa, né, de café. Então, ele vai trazendo ali um monte de história, né? Claro, né? E é um livro de campeões, né? É um livro que ele tem alguns cases ali mais, né, pesados, mas é um livro de campeões, né? É contado pelos campeões. Só que não é bem assim. Na realidade, e quando você começa a aplicar para um contexto nacional, a coisa acontece um pouquinho diferente. Você tem muita dificuldade e, assim, já trago aqui o primeiro insight, né? Quando você quer mudar alguma coisa e você é pioneiro, você está naquele contexto, naquela empresa, naquele lugar, a primeira coisa que você vai enfrentar sempre quando você trouxer algo novo é resistência, né? Então, é a primeira dica que eu trago para a galera que está entrando nesse contexto. A resistência, gente, é inerente ao cargo de profissional de agilidade. Então, você vai lidar com isso o tempo todo, né? Sempre haverão as pessoas que fazem a mesma coisa há muito tempo, né? E essas pessoas que fazem a mesma coisa do mesmo jeito há muito tempo, às vezes são os seus maiores desafios ali, né? Não vou nem dizer obstáculo, porque eles são transponíveis, né? E eles são engajáveis, né? A gente está falando de mentalidade, mentalidade com bons argumentos, com boas experimentações, a gente tem capacidade de mudar. Mas assim depende um pouco da sua resiliência, né? Você não vai encontrar um cenário fácil. Então já fica aqui, né? Se você muda de profissão achando que você vai encontrar um cenário fácil, isso é uma falácia. Então, fujam de pessoas que dizem para você que você vai encontrar um pote de ouro no final do arco-íris. Você vai encontrar o contrário, né? Você vai encontrar um pote de trabalho no final do arco-íris. É muito trabalho, né? Então, você vai ter que trabalhar bastante, você vai ter que exercitar bastante e conhecer bastante. E todo conhecimento ainda vai ser pouco, porque o conhecimento sem experiência ele não funciona. Então, você pode ter 30 anos de leitura de livros, certificados, formações. Se você não tem esse tempo de experiência, né, você é só um acadêmico. Então, a ideia é que você não seja acadêmico. Você que diferencia o profissional do acadêmico. Então, seja um profissional nessa área, né? Você tem que explorar isso. E fui lá eu explorar, fazer as minhas primeiras aplicações, e eu acabei nesse meio termo aí, indo para trabalhar como algo que lembrava um Product Owner, né? Um PO, que é o tal do papel dito pelo Scrum, né? Como aquele profissional que fica fazendo a interface entre negócio e tecnologia, né? Entre o time e as outras áreas ali, tá? E também descobri aí muitos desafios dentro desse contexto, né? Por exemplo, a pessoa diferenciar esse cara, né, o PO, de um profissional que só anota pedido e faz entrega.
né? Então, acho que é o primeiro. Porque o nome Product Owner ele é extremamente romantizado no livro, né? Ele coloca você como o dono de alguma coisa que não é sua, inclusive, né? Então, na verdade, as pessoas não te veem como dono de nada, né? As pessoas te veem como uma pessoa que vai trazer ali Vai a resolver solução para o problema, vai trazer, problema, a né? solução para o problema dela. Vai É anotar isso, pedido e vai trazer a solução para um problema, né? Vou puxar exatamente. esse teu gancho, Patané, só para a gente, então, vamos estruturar aqui. Então, dentro de toda dessa tua trajetória, né? E da parte acadêmica ali dos livros que a gente leu, também já li, já fiz muito resumo desse livro, do Scrum Guide para aprender Scrum agilidade, lá Guide, quando eu entrei, né? E lá realmente diz exatamente isso. O PO é o dono do produto. E não é bem assim que as coisas funcionam ali no dia a dia, na prática, e às vezes os papéis se confundem. Então, eu queria que você trouxesse um pouquinho, visto que aqui a gente tem vários alunos entrantes aí na carreira que ainda têm dúvida do que é cada papel dentro desse cenário de agilidade. Eu queria que você me trouxesse, então, o que de fato, o que que um Scrum Master faz, o que que um PO faz e o que que o time de desenvolvimento faz. E hoje, quais são os papéis, se é que tem algum outro papel que tenha entrado nesse fluxo aí que você vê, ou que você falasse assim, putz, isso aqui seria muito bom se eu tivesse sempre um UX, por exemplo, no fluxo aí do dia a dia. Mas explica para nós o que que é o Scrum Master, o que que é o PO e o que é o time de desenvolvimento. perfeito. Então, vamos lá. Começando aqui seguindo na metodologia Scrum, né? O Scrum Master seria o detentor do conhecimento da metodologia, tá? Então, ele é a pessoa que vai ter as capacidades ali de treinar, né? Primeiro ponto, treinar todo mundo que está dentro do time Scrum para desenvolver assim desenvolver as competências, né, que um time de desenvolvimento de software e um time de desenvolvimento de produto no final, né, também precisa ter para poder fazer as suas entregas de forma eficaz, assim, tá? Então o Scrum Master ele vai apoiar as pessoas em processo, né? Ele vai apoiar as pessoas nas atividades voltadas para a área organizacional do time, tá? Então vai te dar basicamente todo esse suporte, né? Então o Scrum Master é o cara que está ali muito próximo do time. Ele não é o cara, por exemplo, o que ele não é? Ele não é o cara que vai assumir o trabalho do time. O trabalho do time é feito pelo time, né? Por todos ali, cada um fazendo o que faz de melhor, né? Mas ele é um cara que vai meio que coordenar as ações ali, né? E apoiar também a interface entre o time e o resto do mundo, né? Então, em determinado momento, ele sobe ali para ajudar o time no dia a dia, né? Ele é o cara que está presente de repente para remover um problema, um impedimento, né? Para que isso? Não que o time não tenha essa capacidade. Inclusive, com o tempo, se impedimentos são comuns, ele deve ensinar a todos como fazer, né? E não deter o conhecimento só para ele. Mas no dia a dia ele apoia o time ali, ele ajuda o time a como remover esses impedimentos. Aí impedimento pode ser várias coisas, mas vamos tangibilizar, por exemplo, né? Novas pessoas, pegar um case, novas pessoas entraram no time e precisam de acesso ali para determinadas ferramentas, serviços, produtos para começar a desenvolver o seu trabalho, né? Em vez de eu parar um desenvolvedor para fazer isso, né? O próprio Scrum Master consegue apoiar nesse processo, porque ele já vai ter feito isso algumas vezes, ele já vai ter isso anotado, de preferência de forma fácil, como fazer isso. Um desenvolvedor poderia fazer, outra pessoa dentro do time poderia fazer? A resposta é sim, né? Se isso já estiver pacificado. Agora, se tiver ainda complexo ali, ou se for atrapalhar o processo do time, o Scrum Master tem como apoiar nisso, né? Não estou dizendo que ele é obrigado a fazer isso, ele tem sempre, né? O primeiro viés de todo bom Scrum Master, né, é ensinar. Então, ele deve ensinar as pessoas, né? Então, ele tem que existir ali, dentro daquele contexto, para cada vez ir capacitando mais as pessoas do time, né? Evoluindo o time. Porque senão,
Se você não ensina, você gera uma relação de dependência. Então, no momento que você não estiver ali, acabou, o time não vai funcionar, entendeu? E não é isso que você quer. Mas deixa eu A te gente quer perguntar, Patané, quando você fala o ensinar, você não está falando ensinar o cara a codar. Você não está falando não, de ser o técnico, você está falando de do forma alguma. framework, né? É Então, isso, assim, eu ensinar, não ensinar preciso ele. ser uma pessoa técnica de desenvolvimento, de dados, De, enfim, a área que eu estiver atuando, para passar para o próximo não, coleguinha. Eu preciso não. ensinar o framework da agilidade. Exatamente. Você tem que ensinar para ele o modelo de trabalho, você tem que ensinar para ele o processo, né? Então, por exemplo, se existem situações onde você tem que, vamos lá, organizar um processo de mudança, né? É um trabalho mais administrativo ali. Você, em primeiro lugar, você tem que mapear esses processos, saber tudo que vai, de certa forma, o time vai ter interfaces ali dentro daquela empresa, né? Ter isso bem organizado, disponível para que todos saibam como acontece, né? E, havendo possibilidade, você entra e atua ali dentro, né? De uma forma mais operacional. É sempre você que vai ter que fazer isso? Não, né? Mas num primeiro momento você deveria aprender para ensinar, né? Então é a parte organizacional da coisa, né? Então, novamente, você está focado ali em desobstrução. Então, estou falando de operação dia a dia. Do outro lado, existe o ensinar, de ensinar processos dentro da metodologia, né? Como é que eu faço uma reunião diária com os times, né? De que forma eu torno essa reunião mais eficiente? Como é que eu ajudo o time a entender como é que é feito um processo de planejamento? De que forma eu torno essa reunião mais eficiente? Né? Como é que eu ajudo o time a fazer uma revisão do seu trabalho? Né? De que forma eu também posso tornar isso mais eficiente? E, principalmente, como é que eu ajudo o time a olhar para trás, fazendo uma retrospectiva de tudo que ele já trabalhou, dos processos, dos meios, e como é que a gente entende esses processos e meios e também torna isso mais eficiente. Né? Então, perceba, existe todo um trabalho cíclico aí, né, em cima de processos de criação e processos de manutenção. Processos de criação estão voltados ali para a criação de conteúdo, de backlog, de software, né? E dentro desses processos você é o braço que apoia o time ali nessa parte de construção, não desenvolvimento, e sim construção, você é um meio importante ali, né? E do outro lado tem processos de manutenção, né? Que são processos ali que vão acontecendo conforme a empresa vai mudando. Processos de manutenção, eles mudam o tempo todo, né? Hoje você faz o deploy de um jeito, você faz uma change de um jeito, amanhã você faz de outro, porque a empresa mudou a solução, porque a empresa evoluiu a tecnologia. Então perceba que você sempre vai estar ali se movimentando o tempo todo, né? Você não tem cadeira quente para a pessoa que é Scrum Master, né? Você não vai ficar muito tempo esquentando cadeira, não. Você vai estar o tempo girando ali para manter a roda girando, tá? Apoiando o time. Mas é claro, com o tempo e com o uso, isso vai se tornando mais estável, né? Então, conforme você vai trabalhando, as coisas vão ficando mais normalizadas, mais estáveis, mas depende de uma série de coisas, né? Vamos supor que você tem um time que tem muita renovação, muito turnover. A galera sai e entra do time. Cara, o seu trabalho vai se manter sempre no pico ali, né? Porque existe uma coisa chamada curva de conhecimento. É sabido que uma pessoa, quando entra num time, dependendo do contexto do negócio, até ela estar tá produzindo plenamente, ela vai demorar uns 6 meses. Dentro desse processo, ela está conhecendo a empresa, conhecendo a tecnologia, conhecendo o processo que ela está, e dependendo do nível de senioridade que essa pessoa tem dentro daquilo que se propõe para o cargo dela, isso pode ser mais ou pode ser menos. Né? Eu não sei, por exemplo, se a pessoa já trabalhou com esse processo. Você contrata uma pessoa que já trabalhou com desenvolvimento, já viu o que é um processo, uma metodologia ágil, né? Como Scrum, como Kanban, como qualquer outra, fica mais fácil para ela assimilar, porque ela já viu aqui em outro lugar. Se você contrata uma pessoa que já não tem aquela visão, isso vai ficar um pouco mais difícil. Claro, eu estou falando aqui no âmbito mãe, né? Ou no modelo mãe. O modelo mãe é o modelo onde nasce a agilidade dentro de um contexto de desenvolvimento de software, de projetos de tecnologia. Isso muda quando você leva para novos contextos.
É até um ponto que eu quero deixar aqui, que eu não gosto muito de amarrar agilidade só à tecnologia. Claro que se fala muito de tecnologia, mas um time ágil, ele age em qualquer contexto, seja na tecnologia, seja tecnologia pura, seja em telecomunicações, seja em marketing, seja em finanças, seja em RH. Você tem essa possibilidade de explorar isso. E, claro, você vai ter que fazer as traduções ali. Outro trabalho super importante que é a adequação de contexto que o master ali, né, o Scrum Master tem que fazer. Olha só que engraçado, né? Master, né? Mestre. Mestre, aqui no Brasil a gente sabe o que é o mestre, né? Os meus mestres foram os meus professores. E sim, você vai ter uma atuação ali de mestre, você vai estar ensinando o tempo todo e tocando o tempo todo ali, né? As pessoas vão querer o seu conhecimento. Só que todo mestre um dia, né, evolui, né, para um novo conceito, assim como ele deseja que os seus alunos evoluam, né? Senão a sua mentoria, o seu processo de mestrado dessas pessoas talvez não seja tão eficiente assim. Então, acostume-se com mudanças, porque você também deve estar preparado para mudar, tá? Mas e aí, Ali? Deu uma clareada? Deu? Opa, muito bom. E aí eu queria que você trouxesse para nós aqui, Patané. É que assim, eu já tô com várias coisas formuladas aqui na minha cabeça, então eu vou por pontos, tá? A gente falou ali desses papéis. Lá no início, lá quando você estava se apresentando, você falou um pouco, né? Você trouxe ali o, um pouco do contexto, né, das coisas. Mas ainda eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade, e foi algo que eu sofri muito durante o início, porque eu confundia, inclusive foi pergunta da minha prova, a diferença de framework e de método. No final das contas, a gente quando fala, e quando eu falo de agilidade, a gente pode falar de Scrum, a gente pode falar de Kanban, a gente pode falar de Safe, de um monte de coisa. O que é método? O que é framework? É, Qual que é a bem, grande diferença e o que que eu preciso saber, por exemplo, se eu for fazer uma prova de certificação? tá. Um framework, né, é um modelo de trabalho, né? Então, ele fala, né, um trabalho dentro de um framework, né? Um trabalho dentro de um framework, um quadro. Então, ele tem passos ali que ele vai te recomendar para você seguir dentro de um processo, né, para você explorar esse teu modelo de trabalho, né? Uma metodologia, ela vai te dar sugestões ali, um método, ele vai te dar sugestões, né? Ele pode ter, né, similaridades com o framework, né? Mas ele é um pouco mais aberto, ele não está tão amarrado num passo a passo, né? O framework ele está mais contextualizado, num contexto de passo a passo. Faça isso, né? Para, né, a entrega daquilo, né? Então ele vai te dar um ABC ali, né? O método não, ele vai abordar, né? É, ele é um pouco mais abrangente, então ele vai abordar um pouco mais problemas, ele vai um pouco situar casos, problemas, necessidade, né? E sim, ele vai te dar em algum momento ali sugestões para você aplicar, sim, mas ele não é tão prescritivo quanto um framework. Então, o framework ele tem mais um viés de prescrição, né? Então, pô, se você fizer o A, o B e o C, né, espera-se, né, que você obtenha o D. Né? Então, dentro de um framework. O método não. Ele vai te falar, olha, né, existem essas possibilidades de trabalho, né? Você pode trabalhar assim, assado, cozido, frito, né? Já existem casos onde... Então, percebe, ele tem uma linguagem mais aberta, uma linguagem mais, né, voltada ali, né, para uma forma mais sugestiva, né? Então, basicamente, é assim que eu tenho essa visão desses dois, assim, uma forma mais tranquila de entender. E aí, quando eu olho, por exemplo, para o Scrum, ele é um framework, ou ele é um método? Então, o Scrum, ele tá, hoje eu posso dizer que ele está mais se deita mais para uma metodologia, né, do que um framework mesmo. Ele tem vieses de framework quando ele fala dos ciclos ali, né? Mas ele também tem elementos de metodologia, né? Porque ele Ele faz é um algumas híbrido, sugestões. ele é um combo. É,
combo, híbrido, eu não gosto, eu tenho medo da palavra híbrido, né? Mas, sim, você vai encontrar muita literatura trazendo o Scrum como um framework, tá? E tudo bem você aceitar isso, porque em algum momento ele vai ter. Ele vai falar, né, de um processo muito bem marcadinho ali, né? Então ele vai te falar, você primeiro tem que planejar, depois você tem que verificar, e daí você tem que revisar, e daí você faz a entrega, né? E daí você revisa a entrega, e daí você faz uma retrospectiva. Quando ele fala isso, ele tem todo o viés de um framework, né? Então, assim, não é errado falar que o Scrum é um framework, né? Mas, assim, existem estudos onde ele vai trazendo ali, principalmente quando ele sai desse passo a passo, e porque assim é como ele faz, né? E quando ele começa a entrar nas características, por exemplo, de papéis, de sugestões, enfim, ele vai trazendo ali possibilidades, né, dentro dos papéis. Aí já não é um framework. Quando você fala de papel, você não está falando de um framework, você está falando assim, o PO, né, é o cara que deveria fazer isso, fazer aquilo, tá? Só que ele é flexibilizado muitas vezes ali. Então, claro, se você pegar o guide, o Scrum Guide Era e isso que eu fizer ia falar. se você pegar o Scrum Guide e fizer no passo a passo ali, né, você vai estar executando um framework. Problema aí, né? Problema aí. Pode ser bom para uma prova, mas no dia a dia não é bem assim. Então, se você Exato. está pensando em responder uma prova, estude Scrum Guide, né? Explore esse documento, né? As 14 Leia paginazinhas ali, que é todas, filezinho. isso, todas as páginas, né? Porque é prova. E prova a gente decora, né? Vida real é um pouquinho diferente, para não falar outra coisa, né? Era isso que eu ia Então, trazer, Patané, porque assim, desculpa te cortar, mas assim, quando eu vou fazer uma prova, se eu seguir aquilo ali, inclusive, ele diz framework do Scrum, beleza? uhum, Quando eu vou para o mercado de trabalho, para execução no dia a dia, o by the book possivelmente não vai funcionar como a gente está lendo ali, e vislumbrando, né? E aí uhum. que eu vou para essa outra pergunta aqui, né? Como que você vê esse dia a dia, né, sendo executado daquilo que eu estudo, daquela teoria que você falou lá atrás, que a gente precisa estar sempre em evolução e estudando e aprendendo, mas para eu ser um bom profissional, vou precisar executar. Como que você tem visto hoje dentro das empresas? As empresas tendem a ir para um by the book inicialmente ou não? Tem construído o seu próprio framework? Tem uma junção ali, um Frankenstein de Kanban com Scrum, com não sei o quê? Como é que você tem visto isso hoje no dia a dia? É, as empresas em si, elas não fazem nada, né? Quem faz são as pessoas. Primeiro ponto, né? Então, assim, as empresas, né? Elas, de verdade, gente, não é o seu certificado que vai te garantir o seu emprego, tá? É a forma como você usa o conhecimento que você adquiriu e o resultado que você traz disso que vai, tá? Então, é, se você tiver que executar alguma coisa ao pé da letra, dentro de tudo que você aprendeu das metodologias ágeis, eu só vou trazer um ponto aqui, que é fundamental. Você vai ter várias metodologias, você está lá né, na base do ágil, que é inspeção e adaptação. E a palavra aqui de ordem é adaptação. Tá? E daí não importa se você vai falar ágil o tempo todo, interessa, entendeu? De verdade. Se você vai. Aliás, é uma coisa. Eu aprendi matemática na escola e não fico. Uso a matemática a minha vida inteira e não fico falando de matemática o tempo todo. Ela está implícita, ela está dentro do contexto. Isso deve acontecer com agilidade, ela tem que estar dentro do contexto, ela tem que estar na molécula da pessoa. Quando você vai executar a agilidade de verdade ali, é muito menos sobre você ficar levantando bandeiras e muito mais sobre você mostrar resultados. Então, se tem uma necessidade, você enxergou um caso, problema ali, e dentro daquilo que você aprendeu de agilidade, seja Scrum, seja Kanban, seja Lean, enfim, não importa qual é a metodologia, o método, o processo que você aprendeu. Você vê uma oportunidade, né, para resolver, para tratar, você vai lá e
faz um experimento, né? Então vamos lá, né? Você não muda tudo, você primeiro vai fazer um experimento, vai inspecionar o que veio daquele experimento e daí sim, com base no resultado dentro da sua empresa, que é um caso real, você criou o seu case, você vai tirar dali os ganhos, os acertos, né? E principalmente os problemas, tá? Então não faça nada sem experimentar antes, né? Você compra uma roupa sem experimentar? Né? Eu acho que a maioria das pessoas não. Claro que quando você compra na internet não tem jeito, né? Mas daí você já conhece aquele modelo, em algum momento você já experimentou algo parecido, né? Com um tamanho parecido, e daí você experimenta. Mas em linhas gerais, né? A gente gosta de experimentar antes de sair usando, né? É o tal do test drive, né? Costume-se com o modelo de test drive, experimentação, né? Ele é necessário, né? Você não mobiliza uma quantidade imensa de pessoas para mudar a forma como elas trabalham, né? Sobre o risco de dar errado. Ah, mas tem o negócio do R rápido. Exatamente. R rápido, né? Para acertar rápido, sim, mas não com todo mundo. Você não precisa quebrar a empresa inteira, né? Pega uma quantidade de amostragem, experimenta com aquela quantidade ali, erre, se for o caso, ou acerte, tire as suas impressões, faça correções e rode um próximo ciclo. E é assim que funciona. Então as pessoas negligenciam muito essa questão experimental e negligenciam muito a questão da adaptação. Cara, se no contexto que você está aplicando ali, de repente um Scrum, não couber num primeiro momento algum processo e você tiver que desenvolver ele depois, tudo bem, entendeu? Você não vai deixar de fazer, né? Você não vai deixar de experimentar. Você tem que também trazer essa questão ali. Que mudança é desconforto. Sempre vai gerar desconforto. Sempre. Não tem uma mudança fofa, né? E em E qualquer você, situação, né, Patané? Não é só aqui falando de agilidade como um todo, né? É qualquer todo dia. situação, Se você muda precisar de mudar o teu casa. horário de trabalho, Muda de casa para ver se é confortável, né? é, Exato. Você pode. E você, às vezes, pô, tu mudou de casa para uma casa incrível, maior, mais arejada. Só que tipo, você não vai fechar o olho num dia e acordar no outro dia na outra casa, né? A menos que você tem todo o esteja, sei lá, processo. tem todo o processo, né? Inclusive de adaptação aqui, né? Na cabeça. Sim. Então, eu acho que assim, e a adaptação é fundamental. Você não aplica Scrum da mesma forma de uma empresa financeira, né? Da mesma forma que você vai aplicar uma empresa que trabalha com, sei lá, de repente, manufatura, né? Da mesma forma que você vai aplicar numa empresa que trabalha com modelos, né, de predição, numa empresa que trabalha com bolo, entendeu? São contextos diferentes. Você precisa fazer concessões e traduções o tempo inteiro se quiser evoluir, né? Você precisa adequar o conhecimento ao contexto. É assim que a gente faz com tudo, com todo o conhecimento. Então, em resumo, o que eu quero dizer com isso é que by the book não funciona na prática, tá? Você pode até tentar, é até bonito, né? Mas na prática você vai ver que em algum momento, alguma concessão, alguma mudança, alguma adaptação você vai ter que fazer. E se você fizer, parabéns, você está fazendo direito, faz parte do processo. A adaptação tem que estar ali constante no contexto de agilidade. Lembrando que a adaptação sempre vai doer, nunca vai ser confortável para todo mundo. E tá tudo Não. bem, gente. É um processo, inclusive, de maturidade. Eu não sei se a gente chega a amadurecer o suficiente para nunca mais ligar para adaptação, porque às vezes eu vejo os times ali super imersos, trabalhando, desenvolvendo um negócio, de repente mudou todo o escopo da empresa, ou mudou a estratégia de negócio, principalmente quando se tem um volume muito grande de coisas acontecendo ao mesmo tempo, ou precisa mudar toda uma estratégia comercial, de marketing. E aí vai haver toda uma adaptação de novo, muda fluxo. Não vou dizer que é confortável, que as pessoas se acostumam, mas vai melhorando esse conforto, né, Patana? Acho que as pessoas passam E a entender que, pô, faz parte do negócio, a né? adaptação nunca acaba, Aline. A Não, adaptação nunca acaba. A diferença é que você aprende a se adaptar com mais rapidez, entendeu? exatamente. Ali, e inclusive, né, olha só que legal, esse é um dos viéses ocultos, né, de um bom mestre de agilidade aí, uma pessoa que vai treinar agilidade no seu time, na sua área, na sua empresa, enfim, na sua casa, não importa, né? É você preparar as pessoas para constante mudança.
A gente vive num mundo em constante mudança. Lembra do VUCA, né? Do Bunny, daqueles contextos que a gente usa para falar de mudança? Ou né, do Darwin, né? Vocês lembram do Darwin, né? Evolução das espécies? Então, a gente está sempre mudando. E cada vez em ciclos mais curtos e mais rápidos ali. Então, a gente está preparado. O mercado financeiro está mudando. O mercado climático está mudando, né? O mercado alimentício está mudando, o cenário mundial está mudando, né? Você acha que consegue fazer a coisa do mesmo jeito que fazia 20 anos atrás? Eu acho que não. Acho Eu que acho, não, né? eu acho que não. Desde do Então, mais simples ali, o educar o filho. A forma com que é, nos educaram há 20, 30 anos atrás é diferente de como a gente lida hoje, né? E até assim apertar para o um mundo. parafuso é diferente, Aline. Até apertar um parafuso hoje é diferente, Exato. entendeu? Então, é assim, coisas que você eram ações mecânicas, entendeu? Que hoje já são mais automatizadas, né? E inclusive isso faz parte também, né? De repente se tem, aí eu já estou indo para o Kanban, né? Se você puder automatizar o máximo de coisas que você puder, né? Para deixar a galera focada no trabalho do conhecimento. Enfim, é isso, faz Acho que a parte. gente pode puxar um papo depois de Kanban também, tá? Porque acho que tem muita Uhum. gente aqui que está querendo também entender um pouco mais sobre Kanban. E aí, até para a gente já indo aqui pro final do nosso papo, que acho que a gente poderia ficar umas 3 horas falando só disso aí. Opa. Você trouxe ali atrás, né, muito rapidamente, sobre um pouco das cerimônias, né? Então, você falou ali sobre a reunião diária, falou sobre o planejamento, falou sobre a revisão. Você consegue dar uma resumida, então, o que que é a tal da daily? Qual que é a Sim, principal função dela, né? Então, de cada uma das cerimônias. Então, a gente vai falar de daily, de retro, de review e de play, né? Não uhum. necessariamente nessa ordem, né? Mas Sim, qual que é o contexto de cada uma e qual que é o valor que eu quero gerar tanto com o meu time quanto para é. o meu dia a dia? Uma reunião, se você pegar ali tentar até puxar pela ordem, né? Reunião de planejamento, o nome já diz, né? Você vai estar uma planning ali, você deveria estar pensando em planejar o que você precisa fazer no contexto, né? A saída dela, o output dessa reunião é uma lista ali organizada, né, das coisas que você precisa fazer, né, naquele determinado frame de tempo, no período de tempo ali que você vai trabalhar. E o período pode ser variado, dependendo de time para time, negócio para negócio, né? Tem os que praticam em uma semana, tem gente que pratica em 15 dias, tem gente que pratica no mês, né? Então, assim, depende. Então, mas você deveria ter ali é a famosa lista do padeiro, onde senta todo mundo para organizar, entender as capacidades que tem como fazer aquela coisa no tempo que se propõe ali no próximo ciclo. Então, a saída aí é uma lista ordenada e organizada com a participação de todas as pessoas envolvidas ali no time. Então, vamos trazer todo mundo para o contexto, tá? Seria uma plane, né? Uma vez que você planejou alguma coisa, você vai ter que, né, novamente, entremos no contexto da inspeção, né? A inspeção é feita no dia a dia, né? Você não pode simplesmente começar alguma coisa e deixar. Se você largar a mão daquilo, ele vai correr frouxo para um lado ou para o outro e você não vai conseguir acompanhar ali nem apoiar as pessoas. Você, como um mestre, deveria estar em algum momento conversando com as pessoas, entendendo se a gente está conseguindo chegar perto, né, do que a gente determinou de objetivo para aquele período de tempo. Então, se determinamos um objetivo, a gente tem que fazer 10 tarefas, então lá na planner a gente determinou, vamos fazer 10 tarefas, né, para implementar uma determinada função, né, num trabalho novo, né? O que a gente quer no final é implementar a função, né? As tarefas são importantes, claro, mas se alguém, um gênio lá no meio descobrir que com 5 tarefas consegue, beleza. Conseguir implementar a função, a gente atingiu o objetivo daquilo. E a reunião diária é para ver justamente se a gente está conseguindo, né? Pô, no primeiro dia a gente fez X tarefas aqui, a gente executou isso, está tudo bem, não tivemos nenhuma intercorrência, não tivemos nenhum bloqueio, nada parou, conseguimos entregar, as pessoas estão satisfeitas ali com o processo, avançamos. Segundo dia, novamente, por aí vai. Então, é diária. Em algum momento, você vai ter situações de bloqueio onde você vai entender se você consegue atuar, né, para apoiar o time a remover aquele impedimento,
ou se você sabe quem, né, quem remove. Então, também apoiar ali o time. É outra função da dele também, né? Apoiar nesse trabalho de rastreamento de impedimentos, né? E também apoiar no acompanhamento dos impedimentos até que eles se dissolvam e o trabalho possa continuar novamente. Bem, uma vez que você terminou esse processo, né? Ou seja, o seu ciclo acabou, o tempo que você determinou para trabalhar aquela determinada função acabou, você vai fazer uma revisão desse trabalho para entender, pô, beleza, né? Nessa revisão aqui você vai chamar as pessoas que vão consumir o seu trabalho, falar, ó, tá aqui, né, a nova função, né, daquilo que a gente se propôs a fazer, a gente executou dentro dessa função aqui, fez essas determinadas tarefas, e essas tarefas aqui levaram a gente nesse resultado aqui com relação ao trabalho entregue, né? Agora use, né? Veja se está tudo de acordo, né? Esse é o momento aí de usar esse produto. E a pessoa vai usar aquela função nova, né? E daí vai trazer ali também, né, em determinado momento, algum feedback. Claro, feedbacks você vai ter que coletar o tempo todo. Muito bem. Aí, falando em feedback, está na hora de sentar todo mundo para entender que seria o último evento, né? E é uma retrospectiva. E aí a gente não vai falar do que foi feito propriamente dito, e sim do como, né? O método que a gente usou. Quando a gente sentou ali, o método que a gente usou está adequado, né? O processo que a gente usou está aderente, as nossas ferramentas foram eficazes o suficiente para levar a gente para o resultado que a gente esperava, né? A nossa comunicação está boa, então você vai explorar ali, né, tudo que foi relacionado ao trabalho do último período para aquilo. Um ponto importante desse último papo, né, ele não é uma sessão de análise. Tá? Muita gente transforma esse último papo numa sessão de análise. Ai, estou triste, estou chateado. Não, cara, você ainda está falando do trabalho, entendeu? Ai, não gostei. Então, se você vai falar que está triste, você vai falar, fiquei triste quando eu fiz aquilo dali e aquele outro negócio quebrou. Como é que a gente faz para isso não acontecer de novo no próximo ciclo? Aí estamos falando de trabalho. Aí você tem todo o direito de ficar triste. Entendeu? Então, agora, por quê? Existem alguns vieses de times que transformam reuniões de revisão em reuniões de terapia. Não, aí é outro trabalho, é feito com outro profissional, inclusive. Ali não é terapia. A reunião de revisão é um momento para trocar dados do último período. Né? Então, se alguma coisa te deixou pé da vida com relação ao trabalho, se alguma coisa te deixou chateado com relação ao trabalho, se alguma coisa te deixou chocada com relação ao trabalho, né? Sempre tem que ter o viés do trabalho, não é algo pessoal. Não se trata nada pessoal numa reunião de review. Tá? Esse é um ponto super importante. E daí acabou e a gente volta para o próximo ciclo. Planejamento, né? Daily, né? Entrega e por aí vai. Esses são os ciclos devidamente aplicados e trinchados. Muito bom, Patané, excelente. Acho que se a gente for entrar aqui no desenho do frame como um todo, né? Então, é a sprint, o que que eu faço aonde, o que que eu faço quando, não sei o que. A sprint tem de X semana, Y semana. A gente vai ficar aqui mais umas 3 horas falando. Se a Então, eu gente entrar nesse acho contexto. o Scrum Guide explica isso muito bem. Estamos, inclusive, desenvolvendo um curso para explicar tudo isso também, né? Para que a gente tenha um pouco mais de robustez. E a ideia aqui também é gerar um pouco dessa pulga atrás da orelha, para que a gente traga mais conteúdos como esse, mais papos como esse. E aí, só para fechar, Patané, o que que você vê hoje do profissional de agilidade, né? Quais são os próximos passos, visto todas as mudanças de contexto do mercado como um todo, das coisas acelerando, tem a inteligência artificial, não tem, está envolvido, não está. E hoje, quando eu olho, por exemplo, o LinkedIn, eu vejo lá Scrum Master, eu vejo Agile Master, eu vejo Agile Coach, é, profissional de agilidade como um todo. Quais são as grandes diferenças entre esses papéis, né? E como que você vê o futuro desse papel aí no dia a dia, no mercado de trabalho? Então vamos lá. O nome vai ao bel prazer de quem o dá, né? Então eu posso, o cara que hoje ele é agilista de time num lugar, amanhã ele é Scrum Master no outro, depois ele é
Scrum, Agile Master no outro, depois, cara, isso está muito relacionado à empresa, né? À nomenclatura de cada empresa. E é difícil até você determinar isso, né? Claro, né? Existem alguns vieses, né? Se você falar assim, o Agile Master, eu vou chamar de Agile Master porque ele pode usar qualquer metodologia para gerar resultado, né? Scrum Master não, ele só usa Scrum. Mas na prática, isso é muito, muito difícil, entendeu? Chamar o cara de Scrum Master, ele vai ver Kanban, ele vai rodar processo Lean, cara, ele vai rodar Lean Inception, ele vai, bicho, entendeu? Então, Até assim, design thinking entra no meio do bololô. design thinking, daí, cara, já é. Então, assim, na prática, eles são papéis correlatos, né? Com nomes diferentes. Então, não se assustem. Mesmo que você tenha estudado só Scrum, claro, vai aumentando o seu caderninho aí, aprendendo coisas novas. E lembrando, né? Agilidade é uma disciplina, né? Dentro de uma disciplina, tem várias matérias, né? Então, quanto mais matérias você estudar, melhor para você. Você vai ficar mais fera naquela disciplina, né? Que em português. Eu estudei português, mas português tem milhares de coisas lá dentro, né? Você sabe fazer uma análise sintática, né? Você sabe fazer uma análise textual, você sabe fazer uma locução. Então, tem tanta coisa ali dentro do português. Matemática, então, é outra disciplina que tem, se for falar, então, assim, você vai. A agilidade também tem matérias ali que você deve estar o tempo todo, né, se atualizando, né? E elas estão se atualizando. Então, o segredo é, primeiro, se manter atualizado. E quando eu falo se manter atualizado, eu entro no contexto de inteligência artificial e qualquer outra ferramenta que vai poder apoiar no seu dia a dia. Não são poucas os softwares, né, que você usa ali para, por exemplo, softwares de quadro branco, softwares de retrospectiva, que já estão vindo ali com uma featurezinha, uma funçãozinha para você usar a inteligência artificial, de repente, para sumarizar um texto, né? Para pegar uma série de apanhados ali, clusterizar alguma coisa. Então, assim, já vem isso disponível ali para você usar, entendeu? Então, cara, você precisa, se você não se atualiza, você morre na praia. E o grande caminho da agilidade é o seguinte, gente, a gente vem praticando agilidade dentro de contextos de tecnologia, desenvolvimento de software há anos. A galera que roda isso de time já está quadrada de ver. A verdade é essa, entendeu? Então, você, né, como profissional que está entrando agora, está conhecendo agora, se prepare para a próxima fronteira. Faça exercícios de adaptação o tempo todo. Amanhã, depois, você pode estar rodando agilidade com gente que não é de tecnologia. E daí? Como é que você resolve isso? Entendeu? Pensa fora da caixa. Saia, faça exercícios para fora do seu contexto, para fora do contexto usual, né? Que você sempre vai ver nos mesmos cases de mercado, né? Exercite isso. Como é que você executa, por exemplo, agilidade num ambiente de rural? E aí? Como é que você faz isso? E numa oficina mecânica, né? E não, tá vendo? Tem oportunidade para caramba. Você vai falar, não, mas não tem nada a ver, tá? Só vou lembrar para vocês que o começo da agilidade se deu dentro de uma fábrica, né, de carro. O começo ali, os primeiros, né, primeiros métodos que são ditos entre aspas ágeis, né, eles aparecem ali com o Lean, né, o Lean Manufacturing, né, que veio lá da Toyota, né, pós-guerra. Então, assim, depois que a gente traz esse contexto de software, parece que a gente nunca saiu mais do contexto de software. Não, vamos sair, gente, pelo amor de Deus, né? Então, assim, não só Scrum, mas qualquer outra metodologia, vamos sair daí, vamos procurar coisas novas, né? Novos contextos. E isso só vai enriquecer o conhecimento de vocês. O exercício da adaptação é que traz essa melhoria. E o agilista, pessoa de agilidade, profissional de agilidade, Scrum Master, enfim, anyway, não importa o título que ele vai ter ali. Ele vive, né, pela evolução dos contextos, enquanto assim, ou quanto mais figurinhas diferentes você tem no seu álbum, né, mais conhecimento você traz ali para você. Essa diversidade é importante de casos. Exercitar isso vai ser fundamental para o seu desenvolvimento profissional. Você nunca vai ser pego despreparado. Amanhã depois o cara fala, pô, eu queria trazer esse contexto de agilidade para o meu call center. Vamos lá. Você vai ter segurança, porque você já fez. Amanhã eu quero trazer para mim fábrica de pães. Eu falo, pô, vamos lá.
né? Entendeu? Perceba que você se torna mais. Então, o profissional ele tende a se espalhar mais. Eu acho que a próxima onda, né, ela está focada em trazer mais e você falar menos da agilidade. Você passa a ser ali um agente, né, para trazer facilidade, um resolvedor de contextos de problemas. As pessoas devem te buscar para resolver esses problemas organizacionais, né? Um agente atuando na questão organizacional mesmo. Por isso que a gente está vendo uma nova onda aí de galera revendo agilidade, você está vendo vagas sendo abertas para agilidade, mas a gente está indo para novos contextos, né? Porque assim, a gente sabe que tecnologia é bom, funciona, experimentado, legal, né? Mas existem mercados para se explorar, então vamos sair da caixa. É isso. Perfeito, muito bom. E assim, eu acho que esse é o ponto. A gente começar a disseminar para sair do software, né? Sair de dentro da área de tecnologia só. Eu apliquei dentro de sala de aula com criança e funcionou. Foi da onde eu me desafoguei na vida, né? E aprendi a usar isso aí, fui estudar de fato e também pivotei. Enfim, Patané, o papo foi ótimo, né? Acho que, como eu já falei aqui umas 3 vezes, acho que é um mar aberto ainda de discussão, tem muita coisa que a gente pode ir trazendo. Quero te agradecer infinitamente mais uma vez por topar esse papo aqui com a gente. E agradecer a todo mundo que ficou aí esse tempo, né? Que tá absorvendo nosso conteúdo, tem assistido as nossas aulas, nossos papos. Continuem seguindo a Tempo Academy aí, tanto nas redes sociais, quanto nos nossos webinars, todas as quintas-feiras, às 19 horas, ou sempre, né, que a gente tiver agenda não com feriado. Então, estamos aí, agradeço de novo, muito obrigada pelo tempo de vocês, e a gente se vê em breve aí no nosso próximo talk, beleza? Um abraço, gente, até a próxima. Um abraço, gente. Tchau, tchau.